É muito importante que vocês entendam o passo a passo de como tirar uma ideia da cabeça e fazer ela se transformar num produto de sucesso. E para isso existe um caminho. Hoje eu vou conversar com o Guilherme da TGR Projetos e ele veio aqui justamente nos explicar uma parte desse processo. Então, fiquem ligadinhos, tenho certeza que vocês vão adorar essas dicas. Guilherme, as pessoas acham que ter uma ideia e executá-la é um caminho muito simples, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim, né? Normalmente o pessoal leva a ideia até a gente faz uma análise de viabilidade para fazer o desenvolvimento do produto e uma parte de prototipagem, um desenvolvimento realmente funcional. Tá, porque muitas vezes aquilo que a gente pensou não funciona na prática, ou você tem que encontrar a forma, uma solução para realmente funcionar e chegar naquele resultado que a pessoa está querendo. Exatamente. Tem toda uma viabilidade, toda a parte técnica que tem que ser desenvolvida para um produto a partir de uma ideia, né? Às vezes chega para a gente um pouco abstrato, a gente tem que colocar no papel para demonstrar para a pessoa e realmente guiar num caminho que possa ser coerente com o que ela passou pra gente. Gente, é uma etapa muito importante porque nós temos vários cases, inclusive aqui na associação, né? Vou dar um exemplo de um produto de embalagem que elas pensaram numa embalagem totalmente diferente, mas na hora de fazer tinha alguns entraves com relação a tamanho, a funcionalidade, ao tamanho da válvula que iria ali para fechar a embalagem, e isso demandou realmente um estudo, uma análise de como fazer e qual seria a melhor solução para chegar naquele objetivo. Ou seja, por mais simples que pareça o produto, é super importante um trabalho como esse. É importante. Durante esse processo a gente encontra diversos obstáculos que normalmente a pessoa não enxerga no momento da ideia, né? Toda a ideia inicial tem aquela empolgação, aquele lance de que vai funcionar, de que é muito bom, mas você vai encontrando alguns obstáculos que a gente vai tentando eliminar da forma mais técnica possível, né? Inclusive, para você chegar no melhor custo do produto. Exatamente. Tem toda a parte de custo. Muitas vezes o cliente chega no produto final e vê que o custo tem que ser revisto porque acaba inviabilizando a produção. Então, toda essa análise, tanto do processo produtivo quanto do desenvolvimento, a gente faz. Para saber também qual que é o melhor processo de produção, né? Dependendo do produto, você pode ter aí uma peça injetada ou usinada ou vários outros processos. Exatamente. Para a parte de prototipagem, a gente utiliza impressão 3D e usinagem. Mas dependendo da quantidade que vai ser produzida, nem sempre é viável. Então a gente tem que fazer essa análise do pós para a gente poder encontrar algum processo que caiba no produto do cliente. Tá, então vamos explicar aqui, até para que as pessoas entendam como que funciona essa etapa, né? Primeiro você tem que entender qual que é a melhor solução, mas você já pensa numa produção final, como ele realmente vai funcionar em escala. Exatamente. A ideia inicial é encontrar uma solução que tenha a funcionalidade que o cliente pediu para a gente. Então a gente vai fazer o protótipo buscando essa viabilidade funcional. Posteriormente, ele passando para a gente como ele quer a produção, isso envolve material, quantidade de peças, que é um dos itens mais relevantes, a gente passa para ele qual pode ser o processo que vai atender. Isso é muito importante porque acaba influenciando direto no seu desenvolvimento e aonde você quer chegar. Porque pensar nessa produção em escala, no custo e em como vai ser o produto desde o início, você vai conseguir otimizar aí um certo tempo e talvez não quebrar a cabeça tantas vezes. Exatamente. O processo de desenho técnico, de projeto, de prototipagem tem justamente esse objetivo, né? De você eliminar erro, de você tentar prever o que pode ocorrer no momento da produção final, para que você consiga economizar tempo e também dinheiro, né? Sim, e o legal hoje é que a tecnologia 3D, de impressão 3D, ela permite muita coisa. Hoje a gente sabe que existem produtos que estão no mercado, que eles são produzidos em impressão 3D e estão aí à venda no mercado. Então, hoje em dia já tem várias tecnologias para você imprimir 3D, inclusive vários tamanhos de produto. Exatamente, a gente já tem lá um campo de máquinas que permite a impressão desde peças pequenas em resina, que é um material um pouco mais frágil, até filamento que trabalha com PLA, ABS, PETG, que são diversos tipos de filamentos, cada um com a sua propriedade,
para diferentes tipos de peças, né? E é super bacana porque a pessoa não precisa, num primeiro momento, desenvolver o molde, ela consegue ver o produto, pegar o produto, até fazer alguns testes para entender se é realmente aquilo, se precisa fazer algum ajuste para depois pensar num molde, por exemplo. Exatamente, né? Porque a injeção, o molde em si é algo muito caro, né? Sim, sim. Então a gente tenta sempre encontrar o design final ali primeiro, para depois a pessoa pensar em uma alta produção e um molde, né? Porque acaba tendo um investimento maior. Sim. Inclusive, o Guilherme é parceiro aqui da associação, ele já desenvolveu vários protótipos, vários projetos para pessoas que foram indicadas aqui pela associação. Então, por isso que ele está aqui hoje, nós sabemos da importância de trazer esse assunto, esse tema para vocês, para que vocês entendam um pouquinho como funciona esse processo, né? Às vezes tem aí o desafio de como chegar, de como você vê aquela sua ideia materializada, mas tem os caminhos e hoje em dia, cada vez mais com a tecnologia, impressão 3D, que a gente sabe que tá cada vez mais difundido e permite muitas coisas, né, Guilherme? Exatamente. Com relação a custo, uma impressão 3D é caro? Não, é um processo muito mais barato do que uma injeção, por exemplo, né? Uhum. Desenvolvimento de um molde. Então, é um processo que realmente é voltado para prototipagem, porque caso você precise fazer uma modificação, acaba saindo barato, né? Sim. Vários protótipos a gente pega. Por exemplo, a gente fez o desenvolvimento de uma máscara, né, recentemente, e a gente fez a impressão de 3 ou 4 máscaras, porque fez uma primeira impressão, viu algumas melhorias que podiam ser aplicadas e foi refazendo essa impressão até chegar no modelo final. Tá. A impressão permite isso justamente pelo baixo custo, né? Legal, então é como se fossem aí vários testes até você encontrar Exatamente. o que você realmente precisa. Você consegue aplicar diversas melhorias, né, durante o processo, coisas que você só consegue ver realmente na peça física, né? A gente faz o projeto, mas a gente percebe que quando tem a peça na mão, a gente consegue enxergar outros pontos. A impressão 3D ela serve para todo tipo de produto, desde uma máscara até um motor, peças para veículos, é para tudo. Sim, exatamente. Existem algumas limitações, né, em relação à temperatura, né? Não pode ser um material que vai ficar muito exposto, porque é plástico, né? Então Sim. Acaba tendo esse problema, mas na maioria dos materiais a gente consegue, principalmente para a parte de invenções, aplicar a impressão 3D, né? E com relação ao acabamento, quando a pessoa precisa ter um acabamento diferente, fazer uma pintura na peça, isso também é possível? É possível, sim. A gente tem diversas cores de filamentos, né? Então Tá. A gente consegue imprimir em qualquer cor, porém, se a pessoa quiser um acabamento diferente, porque a impressão 3D acaba deixando um acabamento característico da impressão mesmo, né? Se a pessoa não ficar satisfeita com esse tipo de acabamento, a gente consegue fazer um processo de ateamento, de lixar, de pintura, tudo a partir desse primeiro item da impressão 3D. Legal. Bom, qual que é a sua dica? Você que já está aí nesse mercado, tem experiência, lida com diversos tipos de projetos diariamente. Qual que é a sua dica para quem está começando agora, para quem tem uma ideia e está entrando nesse processo aí de criação, de desenvolvimento? Bom, a gente que está nessa parte criativa, né, a gente sabe como é bom ter uma ideia, né? Aquela sensação de que tudo vai dar certo e realmente as pessoas criativas têm essa veia, né? Então, o importante é tentar entender as dificuldades que você vai enfrentar e não desanimar quando elas aparecerem, né? A gente está aqui justamente para isso, para fazer esse desenvolvimento e demonstrar os problemas que vão aparecer. Quando fizer o protótipo, quando a gente chegar no produto físico, provavelmente vai ter melhorias e isso é comum, é normal. Então, o importante é sempre estar mantendo persistindo, né? E tentando buscar a melhor opção para o produto. E o que difere, o que destaca uma ideia de sucesso? Acredito que é a persistência mesmo, né? Você sempre tem onde melhorar e se você realmente não desistir, você consegue chegar em um produto legal. Tá aí, o caminho não é fácil, isso é para você, para ele, para nós, para todo mundo, mas a gente precisa seguir em frente, saber do nosso objetivo e ir atrás das melhores soluções. E temos aqui profissionais que auxiliam aí nesse processo, né? Legal. Guilherme, obrigada pelas dicas, é super importante para você que nos acompanha aqui no canal, que está desenvolvendo e está pensando, já entendeu melhor como funciona essa etapa de desenvolvimento e sabe que sim, é possível você tornar a sua ideia um produto, você ver ele funcionando. Para continuar nos acompanhando, se inscreva aqui no canal e clica aqui embaixo no próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar. Até a próxima!